Sejam muito bem-vindos ao canal Máquinas de Guerra e suas histórias. Hoje falaremos sobre o temível blindado alemão Panther. Meus amigos, eu estou em uma campanha para atingir a média anual de monetização do YouTube. E para isso preciso atingir o total de 1000 inscritos e um total de 4000 horas de vídeos assistidos. Para isso, conto com a ajuda de todos vocês. E como podem me ajudar? A sua inscrição, seu like ou dislike e seu comentário é de fundamental importância para que a plataforma do YouTube entenda que o vídeo é relevante, com isso fazendo uma maior divulgação do canal. Conto com o apoio de todos vocês. Agora, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Em julho de 1941, as tropas alemãs cruzaram com um novo blindado soviético, o tanque médio T-34. E logo descobriram que aquele novo blindado médio soviético, com um novo design, blindagem inclinada, rodas grandes, esteiras largas e um canhão bem mais longo que sua fuselagem, era superior a qualquer blindado médio alemão naquele período da guerra. E em outubro daquele mesmo ano, os russos enviaram grandes quantidades do blindado médio T-34, agora apoiados pelos blindados pesados de 45 toneladas, KV-1, à frente de combate. Os T-34 combateram com sucesso elementos da 4ª Divisão Panzer e isso causou um choque desagradável para os invasores alemães. A blindagem frontal do T-34 viu os projéteis inimigos literalmente ricochetearem ao serem atingidos, causando um forte temor às tripulações Panzer. E o canhão principal de 76,2 mm do T-34 penetrava com certa facilidade as blindagens dos blindados alemães Panzer III e Panzer IV. Meus amigos, o T-34 havia chegado e enviado um aviso que repercutiu e foi motivo de grande preocupação em Berlim. Se a Alemanha nazista quisesse ganhar aquela guerra e fazer valer os 1000 anos do Terceiro Reich, eles precisavam de carros de combate superiores. E foi pensando nisto que o Ministério das Armas alemão se reuniu para formar aquela que seria chamada a Comissão Panther, que respondeu com uma proposta de blindados médios essencialmente baseado no designer do blindado inimigo T-34. No final de 1941, o Ministério das Armas alemão contratou a Daimler-Benz e a MAN para fornecer propostas concretas para seu projeto de blindado médio, com a Rheinmetall ficando responsável pelo desenvolvimento de um canhão de 75 mm. As empresas selecionadas para apresentarem um projeto de blindado médio assim o fizeram, com o projeto da Daimler-Benz, o VK3002DB, sendo praticamente uma cópia com esteroides do T-34 soviético. O mesmo vinha com um motor a diesel instalado na parte traseira e uma torre transversal montada à frente da meia-nau. O sistema de transmissão foi posicionado próximo ao motor e um sistema de suspensão, semelhante ao projeto Christie do T-34, foi utilizado. Já a MAN decidiu criar um projeto mais conservador, baseado nos designers dos Panzer anteriores. O motor ainda estava instalado em um compartimento traseiro, mas era movido a gasolina. O sistema de transmissão foi instalado na dianteira do casco e permitiu que a torre se assentasse em seu anel no meio do projeto. Uma blindagem inclinada foi usada em toda a extensão do casco e as esteiras mais largas ao redor das rodas sobrepostas melhoraram seu desempenho em solo lamacento ou neve, um enorme diferencial em relação aos Panzer III ou Panzer IV. O sistema de suspensão era um layout mais tradicional alemão, utilizando barra de torção. O protótipo VK3002 MAN foi feito em maio de 1942. Com os dois protótipos concluídos e em avaliação, o programa despertou o interesse pessoal de Hitler. Entre os dois designers, ele preferiu o protótipo da Daimler-Benz. Apesar de os testes ainda estarem em andamento, Hitler ordenou que o protótipo Daimler-Benz fosse colocado em produção com uma entrega total de 200 unidades em março de 1942. Somente em maio de 1942, o Departamento das Armas completou suas longas avaliações, e a decisão foi feita para selecionar a proposta da MAN como vencedora, com o principal fator decisivo entre os dois modelos sendo o chassi Daimler-Benz. O comitê considerou o designer inadequado para a torre Rheinmetall. Além disso,
Como o designer do projeto da Daimler-Benz seguia linhas muito parecidas com as do seu análogo soviético T-34, havia um receio de que no campo de batalha, com as gigantes colunas Panzer avançando ou recuando, acabasse havendo incidentes de fogo amigo. Com esse fator, selando de vez o protótipo da Daimler-Benz, com o projeto vencedor sendo o VK3002 da MAN, nascendo assim o Panther como o conhecemos. Seu projeto final pesava cerca de 45,5 toneladas e tinha um comprimento de 8,86 metros, largura de 3,4 metros e uma altura de 2,98 metros. Possui uma tripulação de 5 membros, sendo eles comandante, artilheiro, municiador, operador de rádio e metralhadora e motorista. Possuía uma blindagem que ia desde os 16 mm, podendo chegar até os 110 mm de espessura. Seu canhão principal era o Rheinmetall KWK 42L/70 de 75 mm. Também vinha equipado com duas metralhadoras de 7,92 mm MG34. Seu motor era o Maybach HL230 V12 a gasolina, podendo gerar cerca de 700 cavalos de potência, podendo impulsionar o Panther a uma velocidade máxima de cerca de 46 km por hora, com uma autonomia de cerca de 150 km. A primeira vez que os aliados do Ocidente enfrentaram o Panther foi na invasão da Normandia em 1944, após os enormes desembarques anfíbios do dia D em junho. Os Panther provaram ser muito eficientes em suas posições defensivas, pois sua blindagem frontal era quase impenetrável para as armas das tropas britânicas, canadenses e americanas. Por outro lado, o canhão principal KWK de 75 mm do Panther poderia enfrentar com relativa facilidade as formações Sherman que vinham em sua direção. Eventualmente foi descrito que pelo menos 4 Shermans eram necessários para enfrentar um único Panther, 2 para atrair seu fogo e 2 para flanquear e tentar atingir suas laterais. Vendo o valor do Panther, especialmente depois que seus muitos problemas mecânicos foram retificados, o sistema foi anunciado como o principal tanque de batalha do Terceiro Reich no início de 1944. Ele deveria liderar qualquer nova ofensiva contra os aliados e utilizar suas qualidades estelares contra o inimigo. Isso significava que a meta de produção era fornecer ao exército alemão até 400 unidades do Panther por mês, para serem retirados das fábricas alemãs. No entanto, a campanha de bombardeamento dos aliados, juntamente com os avanços das tropas no terreno, levou a uma escassez de suprimentos e em suas linhas de montagem. Em geral, a partir de 1944, o Panther foi considerado como o melhor tanque alemão e o melhor tanque da Segunda Guerra Mundial, porém, era muito caro e complexo de se produzir. Tendo sido produzido até o final da guerra cerca de 6.334 unidades do Panther, uma mera fração em relação às mais de 80.000 unidades do T-34 sendo entregues até o fim da guerra e os mais de 40.000 Sherman também entregues até o fim da guerra. Enfim, o Panther foi sim, em muitos aspectos, o melhor blindado de toda a Segunda Guerra Mundial, mas no fim, a quantidade superou a qualidade. Mas, e aí? Gostaram do vídeo? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não esqueçam de deixar o like para ajudar nosso projeto e ativar o sininho de notificações para que sejam avisados assim que lançarmos novos vídeos. Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.